Olá, eu sou Luana Lessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre a expansão territorial brasileira, para a gente entender um pouquinho como é que o nosso país se tornou esse país com essa grande extensão territorial. Nem sempre foi assim. A gente passou por alguns períodos de expansão territorial. Eu vou falar um pouquinho delas para vocês. Bom, primeira coisa que a gente deve lembrar é que alguns países colonizadores dominaram o mundo e o nosso continente americano também foi colonizado nesse período das grandes expansões marítimas, das grandes navegações. E ali por volta do século XVI, e o nosso território brasileiro, ele na verdade, ele era dividido aqui, mais ou menos dessa parte aqui, claro que não tão respeitando a escala cartográfica, é apenas uma representação, mas aqui passava-se uma linha que dividia entre a parte portuguesa e a parte espanhola. Era chamado de Tratado de Tordesilhas. E aí, nessa nossa parte aqui portuguesa, a gente teve a ocupação do litoral. O litoral vai ser o local onde os portugueses vão chegar, se estabelecer e começar a criar as vilas, né, onde moravam esses colonos. Então, qual foi a primeira, atividade que a gente vai ter quando ocupa o litoral? Vai ser ali por volta do século XVI, que a gente tem as colonizações. E aí a gente vai ter o pau-brasil e a cana-de-açúcar, né? Aqui nós temos essa porção aqui, olha só, vamos lá, século XVI, para a gente entender, o principal ciclo vai ser o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Só que temos outras atividades também sendo feitas, já que eles vieram para cá. Então vamos lá, século XVI, a gente tem a cana-de-açúcar, aqui ó, onde temos essa porção em verdinho. Nós vamos ter o tabaco também aqui próximo do litoral. Nós vamos ter essas duas, só que com o tempo a gente também vai se expandindo, sendo esse o principal, as principais matérias-primas que nós vamos ter nesse século. Detalhe que o pau-brasil, ele era importantíssimo nesse período, porque o pau-brasil, ele gera uma cor vermelha. A sua extração, o seu manuseio dá para se extrair uma tinta vermelha. E essa tinta dava para pintar roupas. Então, naquele período do século XVI, isso era muito importante. Além de usar a madeira para diversos outros fins, como inclusive a questão de móveis, essas coisas assim, a gente tinha o tingimento de roupas. Então, era um bem valioso que a gente fazia a extração e levava, para ser comercializado através desses outros refinamentos na Europa. A cana-de-açúcar, ela vai ser também outro ponto que vai ser muito importante, porque a cana-de-açúcar que vamos fazer... A cana-de-açúcar, ela vai fornecer um açúcar muito mais adocicado do que se fazia, por exemplo, na Europa, com outros tipos de insumos. Então, acaba sendo um mercado muito importante nesse período. Só que aí nós vamos para outro século, outra expansão. Vai ser o quê? Século XVII. Aí sim a gente começa com a expansão. Se antes a gente estava falando de ocupação, aqui a gente está falando de expansão. E aí a gente vai falar sobre as drogas do sertão e a pecuária. São as principais atividades. Olha só para cá. Temos aqui o século XVII. Ainda vamos ter o tabaco. No século XVII, a pecuária em amarelo vai ocupar essa parte aqui nordestina. E aí, repara aqui para mim, nessas linhazinhas aqui em verde. Elas são o quê? Elas são migrações internas. Significa que se a gente ocupou aqui, a gente está começando a descobrir o que tem mais para o interior do território. Então, conforme a gente ocupa, a gente vai estabelecendo novas relações econômicas. Inclusive, nós somos chamados de brasileiros, por conta do pau-brasil. O pau-brasil vai dar o nome para a gente, por conta justamente dessa característica, de ser um dos grandes recursos que vão ser utilizados, certo? E aí, gente, vamos falar agora sobre essa
drogas do sertão e dessa pecuária. Como eu estava falando para vocês, foi os bandeirantes, através desse percurso indo pelo rio Amazonas e ultrapassando a fronteira, né, do Tratado de Tordesilhas, que descobre essas especiarias chamadas de drogas do sertão e passam a utilizar elas e a extrair elas para comércio, né? Então a gente percebe que aqui nesse século 17 a gente já tem a primeira expansão e a pecuária, como eu falei, muito importante para manter, né, a questão não só da alimentação como também do couro. E aí temos também a segunda, depois dessa primeira expansão, a gente tem uma segunda onda de expansão territorial. E aí é no século XVIII. Quais são os produtos, né? Vai ser primordialmente o ciclo do ouro. Esses bandeirantes, eles são fundamentais para a territorialização do Brasil, né? Foram eles que acabaram explorando cada vez mais nessas bandeiras para descobrir o que tínhamos de importante para explorar, né? Lembrando que o território, né, brasileiro antes era entendido pelos portugueses como se fosse uma ilha e depois eles entenderam que não fazia parte de uma ilha e que tinha sim muitas coisas para explorarem. Então, procurando ouro, né, você teve mais expansões. E aí a gente vai ter as expansões que vai chegar até o Sudeste, certo? E aí a gente tem aqui, ó, século XVIII, além do ciclo do ouro, né, que vai ser encontrado aqui em Minas Gerais, e aí Minas Gerais, a mineração e a agricultura, né, também vai fazer parte desse estado. Minas Gerais vai ganhar uma importância absurda, porque esse período da Europa, nós estamos falando de um período chamado de metalismo, onde era muito importante. Quanto mais ter metais preciosos, significava maior riqueza. O país era mais rico se ele tivesse mais metais preciosos. E achar numa colônia uma quantidade muito grande de ouro significava riqueza. E aí Minas Gerais passa a ser controlado pela coroa portuguesa. E nesse momento a gente faz também, claro, uma pequena urbanização ali de vilas, e aí é necessário manter uma agricultura muito ligada à subsistência também. E nesse momento, olha só, as setinhas dos bandeirantes, nós temos também no século XVIII, né, essa agricultura e um processo, olha só, de direção das bandeiras paulistas. A gente começa a ter também aqui nesse Sudeste, mas vou explicar para vocês melhor a questão do Sudeste, porque o Sudeste ele passa a se desenvolver depois. O Sudeste ele vai se desenvolver aqui no século XIX. É no século XIX que nós vamos ter, na verdade, café e o ciclo da borracha. O ciclo da borracha não no Sudeste. O ciclo da borracha vai ser aqui no Norte, mas esses dois tipos de produtos vão ser fundamentais no século XIX. A gente passa a ocupar aqui, né, o Sudeste. O Sudeste, nesse período também, já temos aí um Império Brasileiro, certo? E aí a gente ocupa o Sudeste e as bandeiras adentram, né? Cada vez mais a gente termina com essa fronteira do Tratado de Tordesilhas. Chegamos a ocupar aqui o Norte por causa do ciclo da borracha. E aí, nesse momento, como é que fica a fronteira da Espanha, né? A Espanha passa a aceitar que, na verdade, a ocupação é que acaba mantendo, né, aquele território. Então, eles aceitam que quem ocupou primeiro seria o dono daquele território. Então, o Brasil começa cada vez mais a manter a sua integridade, né, a partir da sua expansão. Detalhe para o Acre. O Acre era da Bolívia. Mas como devido a esse ciclo da borracha, essa exploração da borracha, o Acre, você tinha ali divergências entre Bolívia e Brasil. E aí a Bolívia aceitou vender, né, o Acre para o Brasil. E o Brasil tinha interesse justamente por causa da grande economia ligada com a borracha. Então tá aqui para vocês as principais setinhas. E aqui a direção das bandeiras paulistas, também levando esses espaços para maior integração, voltada também para mineração e voltado também, a gente vai ter também a questão da pecuária no sul,
certo? Porque nesse momento os bandeiras procuravam espaços para fazer criação de gado. E no sul a gente vai encontrar, por exemplo, os pampas, que vão ser ali aquelas gramíneas. A próprio relevo vai ser fundamental para criar pecuária. E aí se estabelece também uma pecuária no sul do Brasil. Então a gente entendeu que a expansão brasileira, ela se deu a partir de ciclos econômicos. São os grandes ciclos econômicos que justificaram a ocupação do território brasileiro e justificaram expandir esse território brasileiro para conseguir ter todos essa riqueza a partir da exploração. Vocês percebem, por exemplo, que a maior parte dessa exploração são recursos considerados primários, né? Recursos naturais primários, atividade primária. Então, gente, para resumir a nossa aula, falamos sobre a expansão territorial do Brasil. Eu mostrei para vocês os principais ciclos econômicos e te disse que é importante entender a territorialização brasileira a partir dos ciclos econômicos. Inclusive, são eles que vão datar para a gente muito da cultura do nosso país, da cultura regional do nosso país. Então, fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.